Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meio e bondoso Salvador Jesus Cristo. O Salmo 101, versículo 6 está escrito: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então nós temos que entender que o caminho reto a que se refere o salmista é o caminho da obediência a Deus. Como que eu posso obedecer a Deus sem não conhecê-lo principalmente? Porque a base de tudo é o conhecimento de Deus. Precisamos conhecê-lo. E a palavra do Senhor revela o Deus da palavra. A palavra do Senhor é que nos faz conhecer Deus. Qual é o objetivo de eu conhecer Deus? É conhecer o que Ele é capaz de fazer por mim. Quando você caminha pelas ruas, ou por que não dizer, se você for caminhar numa trilha e olhar do lado direito e do lado esquerdo, você vai ver uma floresta imensa, você poderá ver micos pulando de galho em galho, você poderá ver muitas aves, dependendo do lugar onde você estiver, você vai ver aves incríveis, quem sabe a Amazônia. Agora veja bem, todas essas florestas do planeta inteiro foram criadas por Deus. E Deus não tem nada a ver com essa teoria da evolução. A teoria da evolução, ela é simplesmente uma fantasia. Agora, eu sou criacionista. A palavra do Senhor fala que Deus criou os céus e a terra. Deus é o Criador. Então eu creio nisto. Mas quando a Bíblia fala, no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, é necessário que entendamos que os fiéis da terra já estão no nível de estarem seguindo o Senhor. Já estão nesse nível de relacionamento. E Deus não quer que ninguém fique nesse nível de relacionamento, apenas ouvir dizer, apenas ouvir falar, mas simplesmente fazer parte. Muitas das vezes as pessoas sofrem, por que não dizer, em muitas ocasiões, tem havido sofrimentos terríveis. Quer ver uma coisa? As drogas, por exemplo, elas estão destruindo famílias, destruindo vidas. Faça um Google das drogas, por exemplo, a cocaína. Como que ela está atuando hoje na Europa, no Brasil, em toda a América do Sul, na América Central, na África e outras drogas mais. Qual é o objetivo delas? Matar o ser humano, destruindo sua saúde. Mas há aqueles que ainda defendem o uso delas. E o Senhor, Ele é o grande libertador. Libertador daquilo que possa destruir, ou que pode destruir o teu corpo físico, como também aquilo que pode destruir a tua parte moral, a tua parte espiritual. Deus não nos chamou para sermos servos do pecado. Por isso que em João capítulo 1, versículo 29 está escrito: João Batista olhou no Rio Jordão, viu Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que ele tira o pecado? Ele tira o pecado para que as pessoas possam se tornar fiéis. Veja bem o que eu falei no início, Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O caminho reto, o caminho da retidão, o caminho da obediência a Deus, ele procede de um exame sério das Escrituras. Quando você está examinando as Escrituras, o Espírito Santo ilumina a tua mente. Em Lucas capítulo 24, versículo 45, quando o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, no 40º dia após sua ressurreição, ele deu as últimas instruções para os seus discípulos. E uma delas ele disse assim, está escrito em Lucas 24, 45, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você pode ser um intelectual, você pode ser uma pessoa inteligentíssima, você pode ter um QI de 160, mas não interessa. Mesmo com um QI de 160, você não vai compreender a palavra do Senhor. Você não pode comparar a palavra do Senhor com um livro de físico-química, de biologia, de filosofia. Não se compara a palavra de Deus nem com o Alcorão, nem com o livro dos Vedas,
nem com o livro dos Espíritos, nada. A palavra de Deus ela é incompatível, incomparável, imbatível. A palavra de Deus é única. É o único livro deste mundo que possui poder de transformar vidas. É o único livro deste mundo que possui poder de levantar quem está caído, de ressuscitar mortos físicos e espirituais. É o único livro que fala do céu, que fala do único Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro possui um filho, o nome dele é Jesus. Tem outros deuses por aí, nas falsas crenças, que esses deuses não têm um filho chamado Jesus. Então, por aí você já vai raciocinando. Se você estiver numa furada, sai fora, porque Jesus está te chamando. Então, meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Para uma pessoa servir a Deus e andar com Deus, ela tem que andar na retidão. E a Bíblia ensina como é que se anda na retidão. Por exemplo, em João capítulo 10, 27, o Senhor fala que as suas ovelhas ouvirão sua voz. Quando o Senhor ascendeu ao céu, ele deixou uma promessa incrível, entre outras. Está registrado em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei e nem te desampararei. A quem ele, o Senhor Jesus, fez esta promessa no 40º dia de ressuscitado. Ele fez a sua igreja, conforme Efésios capítulo 1, versículo 21 a 23. Está escrito que aqueles que estão na retidão, aqueles que estão vivendo segundo os padrões divinos, os padrões bíblicos, eles compõem o corpo de Cristo. A igreja do Senhor é o somatório de pessoas que já partiram deste mundo para o céu, porque estavam em retidão, e aquelas que ainda estão vivas agora, em 2025, e que elas estão na presença do Senhor andando em retidão. A igreja, o pastor, a denominação não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Mas isso não significa dizer que uma pessoa pode agora se basear no que eu acabei de dizer para falar, eu não preciso de frequentar igreja nenhuma. Não existe essa possibilidade. Veja bem, em João capítulo 13, versículo 35, está falando que os servos de Deus, aqueles que vivem para o Senhor, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como que eu vou ser discípulo do Senhor? Veja bem, o meu corpo possui 2 braços, possui 2 pernas. Como que eu posso sair para qualquer lugar que eu quiser ir e deixar uma das minhas pernas em casa e ir só com a outra? Eles são membros desse corpo e esses membros compõem esse corpo. Também não posso deixar a cabeça em casa e ir sem a cabeça. Então, assim é a igreja. E a igreja deve ser unida em unidade de propósitos. Quando nós nos reunimos, quando você faz uma faculdade, você precisa de aulas presenciais, e algumas vezes não, mas você vai ter que estar sempre presente junto com os alunos. Vamos falar do modelo do colégio mais básicos. Todos os alunos comparecem em uma sala de aula e o professor dá aula, ou a professora. Tudo bem. Isso é quando você vai para as Forças Armadas, você tem que estar no quartel, tem que estar unido. Então, quando você vai para a empresa, tem que estar na empresa trabalhando, todos têm que estar unidos. Então, por que eu vou raciocinar que para eu servir a Deus eu não preciso ir para a igreja? Tem que ir para a igreja. Por quê? Porque ela é o corpo de Cristo, o somatório dos fiéis é o corpo de Cristo. E eu quero que você saiba que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Às vezes o Senhor está procurando também, muitas vezes, os fiéis da terra dentro de muitas igrejas. Por quê? Existem crentes que são fiéis e existem crentes que não são fiéis. Que Deus em Cristo possa te abençoar, que Deus em Cristo possa iluminar a sua mente para você entender que os olhos do Senhor estão procurando os fiéis da terra. Por quê? Porque Deus quer abençoá-los, porque Deus quer protegê-los, porque Deus quer ser o provedor dessas pessoas, porque Deus quer atender as suas orações, porque Deus quer dar alegria para essas pessoas, porque Deus quer dar paz para essas pessoas, porque Deus quer fazer promessas, abençoar a vida delas e deixar elas saberem que com o Senhor a vida delas é próspera. Por isso, está escrito, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo.
O que anda no caminho reto, esse me servirá. Ande no caminho da retidão em Cristo.